suas carícias, porque tu és poderoso. Abençoa o teu servo, o pastor Pedro, Jesus querido, que vai trazer a tua palavra, Pai querido, Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que não seja ele, Amém. mas sim o teu Espírito, Pai querido. Amém, Jesus. Falando na boca do teu servo, Pai amado. Amém. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Minha vida, minha vez, Senhor. Mas sim o teu Espírito Santo, Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Deus é bom, meus irmãos. E Ele tem sido maravilhoso para com todos nós. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Podemos ler, meus irmãos? A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Louvado seja Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ora, os que estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? São partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados ou estão cheios de mosto. Amém? Oremos. Pai Santo, te damos graça, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Que a Tua palavra, que é poderosa, é eficaz, é viva, venha fazer o efeito, Pai, em nossas vidas, pela qual ela foi enviada, Senhor. Que essa mensagem venha nos edificar, Senhor. Que venha ser para a Tua glória, Pai, para a Tua honra, Senhor dos Exércitos. Que Seu nome seja glorificado, meu Deus, e exaltado na vida de cada um de nós. Nós somos gratos a Ti, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. E vamos, então, estar totalmente voltados a compreender esse texto das Escrituras. Eu sempre digo que hoje o Senhor está nos dando essa porção da palavra. Amém? Até a próxima vez que nós nos reunirmos como igreja.
Então a porção que está sendo liberada é essa. Pegue-a, coma, leve-a consigo no coração e na mente e procure praticar. Amém? Bom, meus queridos, já havia a promessa da descida do Espírito Santo. Desde os profetas, mais precisamente no livro de Joel, o Senhor já tinha falado, profetizado que iria derramar do seu Espírito sobre os seus servos, sobre as suas servas, sobre os filhos do reino. Amém? No Antigo Testamento, homens foram cheios do Espírito Santo. O primeiro homem que nós podemos ver nas Escrituras que faz menção a alguém que foi cheio do Espírito Santo chama-se Bezalel. Ele foi separado para construir a mobília. Ele era um artífice do tabernáculo e posteriormente outros homens também para ajudá-lo foram escolhidos, e a Bíblia diz que Deus então encheu esses homens com o Espírito Santo para que eles pudessem então ter habilidades para fazer aquela tão importante obra. Deus também encheu com o Espírito Santo os juízes. Deus encheu com o Espírito Santo os reis. Deus encheu com o Espírito Santo os profetas. Deus encheu com o Espírito Santo alguns sacerdotes. Porém, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele não habitava na pessoa como hoje. Deus derramava o Espírito para fazer algum trabalho para ele, dar algum recado para ele, profetizar, e o Espírito então se retirava daquela pessoa após cumprir aquilo que Deus tinha designado. Louvado seja Deus. Mas hoje, depois, vamos voltar aqui para a igreja primitiva para nós chegar até os dias de hoje. As Escrituras nos dizem então que o Senhor também tinha essa promessa para com a igreja, né? E o discípulo até dá ali a parecer que eles queriam fazer a obra de Deus sem estarem revestidos de poder. Só que as Escrituras nos diz, no final do livro de Lucas, Lucas e no início do livro de Atos aqui, que o Senhor instruiu eles para que eles não se retirassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos desse poder. E as Escrituras nos diz que após Jesus ser crucificado, morto e ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias na terra. Foi visto por mais de 500 pessoas. Do período da Páscoa até o dia em que Deus derramou o Espírito dele, deu-se a conta exata de 50 dias, que era exatamente o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era comemorado o dia dos primeiros frutos, em que Jerusalém se reunia para celebrar os primeiros frutos colhidos ali depois dos 50 dias da Páscoa. Pentecoste, penta significa 5. 50 dias após a Páscoa, os judeus se reuniam e celebravam o dia de Pentecoste. Eram trazidos os primeiros frutos, era oferecido como oferta para Deus, era uma alegria só em que as pessoas estavam ali reunidos comemorando os primeiros frutos daquela safra que o Senhor concedeu a eles. Jesus ficou 40 dias, com 40 dias ele foi elevado aos céus, restou-se 10 dias dos 50 dias. Nesses 10 dias, nós vimos o relato aqui, que os discípulos se reuniram ali no cenáculo do templo, com Maria e com os outros irmãos, aproximadamente 120 irmãos, e passaram a orar, esperando a promessa do derramar do Espírito Santo. Jesus disse: olha, não saiam de Jerusalém
sem que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E eles então permanecem ali orando e buscando a presença do Senhor e serem cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz aqui, meus queridos, cumprindo-se os 50 dias, por volta de 9 horas da manhã, uns acreditam que era numa quinta-feira, os discípulos estavam ali assentados, orando, e é bom que todos os que assistem e os irmãos também prestem atenção no texto. De repente, eles estavam ali orando, conversando com Deus, assentados, conforme o texto nos diz. De repente veio do céu, está escrito aí, veio do céu um som, um barulho. Que barulho era esse, meus irmãos? Era um barulho como de um vento impetuoso, está escrito exatamente aí, um vento veemente e impetuoso. E aquele barulho, ele encheu toda a casa, todo o local em que eles estavam assentados. Amém? Se hoje aqui fosse o dia de Pentecostes, preste atenção, nós estaríamos sentados igual vocês estão, orando, e de repente iríamos ouvir um som de um vento forte, aquele som. E esse som que nós primeiramente ouvimos, dá a entender que era do lado de fora, nós não sabemos, começou a encher toda a casa. Aquele barulho era como se o vento estivesse aqui dentro, mas era apenas o som, não havia ventania. E a Bíblia diz então que de repente, após eles ouvirem o som, está no verso 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Preste atenção. Quando eles ouviram então aquele som que parecia que estava tomando toda a casa, eles também perceberam que línguas, fagulhas de fogo, estavam sobre a cabeça de cada um deles. E após isso, eles começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Preste atenção que no verso 3, a Bíblia diz que ali em Jerusalém estavam habitando judeus, homens piedosos, escute, vindo de todas as nações debaixo do céu. Preste atenção. Por ocasião do Pentecostes, todos os judeus que estavam em outras cidades, eles vinham para Jerusalém para comemorar o Pentecostes ali na cidade santa. No verso 6, quando, pois, eles ouviram os discípulos falarem em línguas, quando ouviram aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Eles estavam espantados, atônitos. Por que, meus irmãos, que eles estavam espantados? Porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. Os judeus que estavam espalhados em outros lugares, eles viram que, no verso 7, olha, estavam pois atônitos e se admiravam, dizendo, vejam ou vede, não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando? Como é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha só, no verso 9, esses cidadãos eram da região de Partos. Eles eram das regiões de Medos, que era, vamos dizer, cidades, países distantes.
Eles eram de onde? Eles eram elamitas. Eles eram da Mesopotâmia também, que era distante dali. Tinha pessoas da Judéia, Capadócia, louvado seja Deus. Também tinha pessoas de Ponto e Ásia. A Ásia hoje, meus irmãos, é onde fica o Japão, a Coreia, o continente asiático. Tinha pessoas ali, daquela região em Jerusalém nesse dia. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, tinha pessoas lá do Egito. E das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, até de Roma, na Itália, tinha pessoas que estavam ali em Jerusalém. Preste atenção aqui para vocês entenderem o que o Senhor disse. Amém, meus irmãos? Desceu aquele som, como de um vento veemente impetuoso, viu-se línguas distribuídas na cabeça de cada um, e eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Todas as pessoas que estavam de outros países ali, comemorando o Pentecostes, correram para lá, para ver que idioma era aquele que eles estavam falando. Só que quando eles chegaram lá, eles ouviram o que aqueles galileus estavam falando na sua própria língua. Na sua própria língua, é o que o texto diz. Preste atenção. Lá no início do livro, no final de Lucas e Atos, e no início de Atos, o objetivo de Jesus derramar o Espírito Santo nos discípulos foi para que eles saíssem para pregar o Evangelho. Jesus disse bem assim: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E então, começando por Jerusalém, por Samaria, e até os confins da terra, era para eles ir anunciando o Evangelho. Mas só era para eles saírem depois que fossem cheios do Espírito Santo. O objetivo pelo qual Deus derramou o Espírito dele aqui em Atos 2 foi para que os discípulos tivessem poder, autoridade, fossem revestidos do Espírito Santo, para que eles pudessem então sair e pregar o Evangelho da salvação. Como tinha pessoas de várias cidades ali, aquelas pessoas ouviram os discípulos pregar o Evangelho, só que na própria língua deles. Digamos que aqui está os irmãos, um de Partos, outro da Itália, outro da Ásia. Quando os discípulos estavam falando ali, por exemplo, Deus é maravilhoso, enviou Jesus, eles ouviam na língua deles. Eles não ouviam no hebraico ou no grego falado, eles ouviam na sua própria língua. Ou seja, o Espírito de Deus traduzia de forma sobrenatural aquela língua que eles estavam falando no idioma daquelas pessoas, para que eles pudessem compreender o Evangelho e, voltando para os seus países, eles anunciassem a palavra de Deus naqueles lugares. Por que é importante a igreja saber disso hoje? Porque o motivo das pessoas estar buscando o Espírito de Deus não é esse que as Escrituras dizem. As pessoas dizem que busca ser avivado, dizem que busca ser cheio do Espírito Santo, mas não é com o interesse de ser revestido para pregar, para testemunhar, para ir até o pecador, para evangelizar conforme foi o propósito. Eles buscam por qualquer outro motivo, para sentir um arrepio, para sentir uma sensação, para cair de forma brusca, para ser arrebatado. Meu irmão, não é esse o propósito. Deus derrama o Espírito dele com um propósito. Qual, pastor? A pessoa ser revestido. Para quê, pastor? Para cantar para Deus, para pregar o Evangelho, para evangelizar, para impor as mãos sobre os enfermos, para testemunhar, para ir no presídio, para ir nos prostíbulos, para ir onde for, orar nos hospitais, como? Revestido de poder. Esse é o propósito do Espírito de Deus ser derramado na vida de todos nós. É importante nós saber disso. Nós não podemos, vou para uma vigília, vou buscar poder. Para que você vai buscar? Não sabe.
Vou orar, buscar para Deus. Irmão, temos que entender, Deus dá todas as coisas com um propósito por trás. Ele te dá algo com propósito, Ele te dá algo com propósito. Nada vem à toa e nem de forma relaxada como muitos imaginam. O Espírito de Deus foi dado aqui em Atos 2 para quê? Para evangelizar as pessoas de outras nações que estavam ali e para que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo. Pastor, mas tem algum versículo que mostra que eles foram cheios do Espírito Santo? Tem. O apóstolo Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, no seu primeiro sermão, ele consegue, Deus através da boca dele, leva milhares de pessoas ao arrependimento. 5.000 pessoas, 3.000 pessoas são convencidas do pecado. Quando Pedro termina de pregar esse sermão em Atos 2, a Bíblia diz que os homens ficaram atemorizados e falaram para Pedro: o que temos que fazer? E Pedro então diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério na vida de vocês por ocasião do Espírito de Deus na vida de vocês. Você quer fazer a obra de Deus, meu irmão? Você tem um desejo de fazer o ID do Senhor? Você de fato quer adorar a Deus da maneira que Ele deseja? Você tem vontade de ser um capelão, de ser um obreiro de Deus em ação, no presídio, no hospital? Você quer testemunhar na sua comunidade? Você quer pregar o Evangelho? Você quer ser um bom obreiro? Seja cheio do Espírito Santo. Essa é a receita, esse é o meu mandado de Deus, para que nós venhamos ser cheios, buscar ser cheio, para estar revestido de poder para fazer a obra dele dia após dia, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Esse é o propósito. Se a igreja toda, as igrejas entendessem isso. É tanta meninice que a gente vê. Meu Deus do céu, tem um propósito. Tem um propósito de ser cheio do Espírito Santo. Tem propósito. Né? Hoje o que está na moda, eu vou buscar para mim rodar na igreja. É tão bom rodar e pular. Qual o sentido da Bíblia, que a Bíblia apoia rodar e pular? Nada. Qual o sentido que a Bíblia dá para você ser cheio, para evangelizar e fazer a obra? Todo o sentido ela dá. O conselho ela dá. Todos os versículos aprovam isso. Você tem que ser cheio do Espírito Santo para ele dominar a sua vida, para você ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Você é cheio do Espírito Santo, ele é o consolador, ele vai estar ao seu lado, ele vai te auxiliar, ele vai te dar graça. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo há 20, 30 anos atrás, as pessoas buscavam ser cheios para evangelizar. Os homens eram corajosos, eram ousados na palavra. As mulheres tinham ousadia para testemunhar. O povo tinha desejo, era aplicado na obra, não renunciava por qualquer coisa. Tinha desejo de ir avante, ia em frente, lutava, enfrentava as barreiras, vencia os obstáculos, vencia a tentação. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Comece a clamar a Deus. Tenha esse desejo no seu coração. Comece a suplicar a Deus: Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me reveste do teu Espírito. Quem sabe é isso que está faltando na sua vida, para você ser um crente diferente, para você ser um homem e uma mulher diferenciado nesse mundo, você ser cheio do Espírito Santo dia após dia. É necessário, meus irmãos. E lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lá no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Meus irmãos, é importante todos nós, nas nossas orações, buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar ser revestido, buscar estar na autoridade e na unção do Espírito de Deus, para nós fazermos a obra do Senhor com graça e com verdade nessa terra. Louvado seja Deus. É dessa forma, meus irmãos, que temos que ser. Jesus disse: olha, os discípulos, tudo com vontade. É como se eu estivesse vendo os discípulos dizendo: nossa, porque lá nos evangelhos, preste atenção, a Bíblia diz que eles voltaram felizes.
70 discípulos voltaram alegres. E ele, Senhor, os demônios se submetem ao teu nome, e etc, e tudo alegre. E Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas do sábio entendido, e ocultaste dos sábios entendidos, e revelaste a esses pequenos. E Jesus feliz, vendo aquele... Aí Jesus disse, olha, mas vocês não devem ficar alegres só por isso, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então eu acredito que ali em Atos, no final, eles também estavam com esse impulso, aquela, sabe, de ir logo fazer a obra. E Jesus disse, espera aí, calma, não é por aí. Sejam cheios do Espírito Santo primeiro. Sejam revestidos primeiro. Vistam a armadura de Deus primeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Eles iriam entrar em áreas tenebrosas. Se vocês pegar Atos e sair lendo ele, vocês vão ver que tinha pessoas incrédulas. Na Grécia, por exemplo, Paulo passou por apuro, foi chicoteado, foi apedrejado, e só homens cheios do Espírito Santo resistiam a isso. Foram tentados. Os discípulos fugiram diversas vezes de lugares para não serem mortos. Só homem cheio do Espírito Santo resiste a isso. A igreja passou por perseguição. Aqui vocês vão ver mais na frente que Estevão é apedrejado. Tiago é morto a fio da espada. Louvado seja Deus. Os discípulos passam por apuros. Como? Porque eles resistiram. E daqui a pouco eu vou falar mais, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles estavam revestidos do Espírito Santo. Meu irmão, isso que tem sido até incentivado hoje, não leva as pessoas à maturidade espiritual, não leva o homem de Deus a estar mais firme, não leva a mulher de Deus a estar revestida. Mas se for ensinado a Bíblia do jeito que está aqui, para as pessoas buscar o Espírito para vencer a tentação, para vencer a carne, para ter ímpeto para ir à frente, para testemunhar, para adorar a Deus, para pregar na unção do Espírito, meu querido, a igreja é transformada. Homens e exércitos da parte de Deus são levantados, cheios do Espírito Santo, e as trevas têm que recuar, e as conversões vão acontecer, e a igreja sim será avivada quando buscarem serem cheios do Espírito Santo, como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. Eu pergunto para vocês, só João, preste atenção, só João dos apóstolos que morreu de morte natural. Eu pergunto para vocês, o que leva um homem saber que vai ser crucificado, e quando ele percebe que a cruz dele vai estar assim, ele diz, não, eu não sou digno de morrer na cruz do mesmo jeito que o meu Salvador morreu. Sabe o que vocês fazem? Vira ela de cabeça para baixo e podem me crucificar, sim. Meu irmão, só alguém cheio do Espírito Santo faz isso. Só alguém revestido do Espírito Santo faz isso. Se vocês pegarem o livro de Atos, o livro de 2 Timóteo, vocês vão ver um homem cheio do Espírito Santo dizendo, combati o bom combate. Você vai ver um homem cheio do Espírito Santo dizendo, já o meu corpo está para ser oferecido como libação. Vocês vão ver um homem cheio do Espírito Santo finalizando o seu ministério e sendo decapitado sem oferecer nenhuma resistência àqueles que foram seus algozes. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Se vocês olharem ao longo da história, no primeiro século, no segundo século, vocês vão ver que homens eram martirizados. Meu irmão, o que leva homens serem comidos por leões em arenas, e quando as pessoas vão ver lá o rosto dele feliz? Você sabe por que um dos motivos pelo qual desistiram de jogar os crentes para ser devorado por leões? Porque o leão não comia a cabeça de crente. Eles não comem essa parte. E quando eles estraçalhavam os corpos e ficavam ali os cadáveres, ali entravam as pessoas que iriam recolher os restos mortais e os crânios. Eles viram que a aparência deles era de alguém que estava feliz.
A aparência não era de assustado, não era de medo, não era de dor, não. A aparência do crânio deles, da face, era de felicidade. Sabe como é o porquê disso? Cheios do Espírito Santo. Esse é o que acontecia ali. Você está vendo como há um diferencial no crente cheio do Espírito Santo e do que não é cheio do Espírito Santo? Amém? Os que perseveram, os que estão dia após dia lutando na guerra, arrastando, orando, esses são cheios do Espírito Santo. E pode ter certeza que muitos desses que estão na igreja resistindo a tudo, firme, lado a lado com os pastores, talvez são considerados os frios. Não, você não é frio não, meu querido, você está resistindo. É o Espírito de Deus que está na sua vida. É Ele que está te revestindo. É Ele que está te dando graça. É Ele que tem te sustentado. É Ele que não tem deixado você desistir. É Ele que está na sua vida. Louvado seja Deus. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Clame a Deus, clame hoje, clame amanhã, não desista depois de amanhã, até que o Senhor rasgue os céus e desça o Espírito dele na sua vida e você seja revestido, mas não se cale, clame a Ele. Tem um versículo nos evangelhos que diz que o filho pede algo e o pai não dá diferente. Se o filho pedir determinada coisa, o pai não vai dar outra coisa diferente. E o versículo termina assim: se vós sendo maus dão boas coisas ao vosso filho, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meu irmão, é promessa. Clame a Deus, suplique a Ele e Ele irá te revestir do Espírito Santo e você será um cristão diferenciado e firme na presença de Deus por todos os dias das suas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele te encha do Espírito Santo, que você seja uma tocha viva, que você seja um homem ou uma mulher que ande transbordando na unção do Espírito de Deus todos os dias das suas vidas para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus queridos, em nome de Jesus. Presbítero Luiz, fazendo a oração final nessa noite.